reforço da independência concorrencial estão no centro das atenções. Implementadas grande parte das medidas acordadas com a Troika, há agora que garantir condições certas para que a indústria das TIC continue a crescer, a investir e a inovar. Mas qual foi o impacto concreto das medidas da Troika? Como reforçar a qualidade e a independência da regulação setorial? De que tipo de regulação precisa o mercado? Estas são algumas das questões a que esta sessão pretende dar resposta. A vossa atenção, por favor, à moderadora da sessão. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite à PDC para moderar este painel extenso. Mais uma vez, um dos maiores do Congresso. Alguma coisa isso deve querer dizer. A Voz Off, enfim, lançou praticamente tudo. Tempestade ou bonança, espero que no final possamos dizer qual destas palavras, qual deste movimento é que se caracteriza o setor. Eu diria, e a meu ver, que estaremos, se calhar, não tanto na tempestade ou na bonança, mas entre a primeira e a segunda onda de um tsunami. Portanto, estamos numa fase de, se calhar, de calmaria à espera da segunda onda, vamos ver. Para quem assistiu ao painel do ano passado, eu imagino que sejam muitos, devem recordar-se que falámos de temas como acesso fixo, serviço universal, terminações móveis, originações. Este ano vamos falar essencialmente da mesma coisa. Enfim. Para isso, convido já o professor João Confraria. Este ano temos umas caras novas no painel. A começar pelo regulador, o novo regulador, entre aspas, um novo regressado regulador. E eu convido já o professor João Confraria para fazer a sua intervenção inicial, para nos lançar as pistas para o debate. Depois, no debate, introduzirei o restante painel. Obrigada. Bem, está a funcionar isto. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer à PDC e ao Congresso o convite para participar neste debate sobre a tempestade ou bonança nas comunicações. É claro que há sempre na regulação há sempre nuvens. Umas delas dão asneira, outras não dão, outras são nuvens de bom tempo. Aqui temos alguns temas importantes, alguns são tradicionais, como aqueles relacionados com o espectro radioelétrico. É evidente que vai continuar a haver discussões sobre o dividendo digital do passado e vai continuar a haver discussões sobre os dividendos digitais do futuro. Vai continuar a haver discussões sobre os preços do espectro e sobre a eventual utilização do espectro pelo Governo para financiar o Orçamento de Estado. Vai continuar a haver discussões sobre a maior ou menor neutralidade tecnológica na utilização do espectro radioelétrico, mas esta é uma matéria onde já temos rotinas nacionais e rotinas internacionais e, portanto, temos um quadro de resolução de problemas que até agora tem funcionado razoavelmente bem e de forma razoavelmente pacífica. Os casos da segurança e da neutralidade de rede são diferentes. Estes são temas novos. São temas novos que aparecem no nosso quadro regulamentar, sobretudo por via da transposição da alteração feita às diretivas de 2002, que foi feita em 2009, e em que, por assim dizer, o navio ou os navios estão a começar a seguir viagem e ainda não dá para ver se a viagem vai ser tranquila ou não. Em matéria de segurança, o nosso problema é simples. Os custos de quebras de segurança são maiores para a sociedade do que para os operadores que estão neles diretamente envolvidos. E o nosso problema é estar do lado da sociedade e procurar que esses custos sociais de quebras de segurança sejam tão baixos quanto possível. Para que isso aconteça, muitas vezes, isso significa obrigar os operadores a internalizar esses custos, ou seja, aumentar os custos dos operadores. E aqui começam a aparecer nuvens no horizonte, algumas nuvens de tempestade. No entanto, há interesses complementares entre a sociedade, por assim dizer, representada por nós e, em alguns casos, também pela CNPD, e os operadores. E isto por dois motivos. As redes de comunicações eletrónicas hoje em dia são essenciais, tão essenciais como as redes de água ou as redes de eletricidade e, portanto, quebras de segurança não são razoáveis. E, portanto, os operadores que conseguem ter redes que são fiáveis, que conseguem manter a integridade da rede, que conseguem manter a continuidade do serviço, criam, por isso mesmo, uma reputação que pode ser rendibilizada no futuro. No mesmo sentido, um cenário possível para a evolução do mercado de serviços de comunicações eletrónicas é um cenário em que as pessoas estejam cada vez mais preocupadas com o terrorismo, com o cibercrime, com os vírus informáticos. E, nesse contexto, a primeira criatura a quem vão recorrer não é o regulador,
é ao operador, que em princípio é uma entidade em quem confiam. E, portanto, por esta via, os investimentos que se fazem em segurança podem provavelmente vir a ser rendibilizados no futuro e há alguma coerência de interesse entre a sociedade no seu conjunto e as empresas de telecomunicações em particular, embora no curto prazo, de facto, os custos externos, os custos da segurança que são externos às empresas sejam significativos. Em matéria de neutralidade da rede, a questão é semelhante. A Comissão Europeia teve uma atitude curiosa. No fim da revisão da Diretiva de Acesso, pôs lá uma declaração política, podia lá ter posto a primeira estrofe dos Lusíadas, mas pôs uma declaração política, mas depois, na Diretiva do Serviço Universal, até pôs lá umas coisitas com jeito. Basicamente, o que a Comissão Europeia pôs lá em termos de neutralidade da rede, traduz uma abordagem bastante prudente. Obriga as empresas a informar os utilizadores finais de técnicas de gestão de tráfego que utilizam, que possam degradar a qualidade de serviço, de limitações que possam impor aos utilizadores em matéria de uso ou de acesso ou uso a aplicações e dá aos reguladores nacionais o poder de intervir para impor níveis de qualidade de serviço que reduzam, eventualmente, ou que minimizem os efeitos dessas estratégias dos operadores. E, portanto, desse ponto de vista, estamos numa situação que é razoavelmente prudente e que tem algum espaço de aprendizagem, quer da nossa parte, quer da parte dos operadores. Aliás, neste momento é que nós estamos a avaliar os contratos para ver até que ponto os contratos dos operadores já traduzem estas determinações que resultam da revisão da Lei das Comunicações Eletrónicas de 2011. Depois temos um problema mais prático, que é o das terminações. Bem, todo o problema dos mercados grossistas entre terminações e circuitos alugados é um problema fascinante. Mas este das terminações é particularmente importante. Não no imediato, nós nos móveis temos os preços orientados para custos incrementais de longo prazo, nos fixos encomendamos agora a construção do modelo de custos incrementais de longo prazo de terminações nas redes fixas e quando isso se concretizar o que vai haver é uma descida significativa do preço das terminações fixas. Aliás, as terminações vão ficar tão baixas que a certa altura faz sentido perguntarmos se faz sentido manter o atual sistema de preços, que é um Calling Party Network Base, e não faz sentido pensarmos numa outra regra de preços para os serviços de interligação. Simplesmente estamos a falar de interligação de voz, depois aparece a questão da interligação e do preço das terminações das mensagens, dos SMS e dos MMS, em que aí, de facto, temos tido alguns pedidos de intervenção. Para nós não é evidente que possamos intervir de uma forma decisiva no âmbito dos nossos poderes em matéria de resolução de conflitos. Para uma intervenção nesta matéria seria provavelmente necessário que incluíssemos no mercado relevante as terminações. E isso é uma situação que está em análise. De qualquer forma, todo este problema é um caso particular de um problema mais vasto, que é o problema das chamadas interredes. Esse problema, em boa medida, foi criado no início da liberalização, quando se criou um quadro que permitiu uma grande transferência de dinheiro dos clientes dos operadores fixos para os clientes e para os acionistas dos operadores móveis, através do preço das terminações no fixo móvel e o preço de retalho do móvel fixo. E durante muito tempo este problema era um problema de conflito entre os operadores fixos e os operadores móveis. Atualmente já não é assim, porque os operadores fixos já têm modelos de negócio que estão mais ajustados à perda do peso das receitas de tráfego no negócio global. Por razões que não se prendem só com isto e que se prendem também com a evolução tecnológica e com as redes de comutação por pacotes, o peso do tráfego no negócio dos operadores vai cair, o peso das receitas de tráfego. Os operadores fixos já estão mais ambientados a isto, os móveis não, e para eles o tráfego ainda é importante. E as chamadas interredes são importantes, quer pelo valor das receitas, quer pelo valor estratégico que têm em termos de concorrência entre eles, nomeadamente pela manipulação das diferenças de preço entre as chamadas on-net e off-net. E a propósito de nuvens, temos aqui uma nuvem, uma bela nuvem, isto é um cumulonimbus, o tipo de coisa que tem matéria para dar tempestade. Também tem matéria para dar tempestade, uma coisa na qual não me quero alongar, que é a independência do regulador. 11 anos depois dos estatutos da ANACOM terem sido publicados e consagrado a independência funcional e financeira e de gestão da Autoridade de Comunicações, o problema volta a estar em cima da mesa. É uma daquelas coisas em que parece que nos deleitamos, que é o de estar sempre a refazer as coisas, mas o que é certo é que atualmente a independência do regulador não está garantida e tem que se lutar por ela quase todos os dias. Finalmente, fica aqui a questão do acesso às redes de próxima geração.
em que aqui o objetivo da Comissão Europeia é simples. Por um lado, quer continuar com um nível de investimento elevado em redes de fibra óptica, porque acha que isso é importante para o desenvolvimento económico e social, mas quer que isso se faça ao mesmo tempo que se mantenha um nível elevado de concorrência. E continuam a chamar concorrência aos 2 pilares da concorrência que foram constituídos no início da liberalização, que é a concorrência através de infraestruturas alternativas, de redes alternativas, quer concorrência com base na atribuição de direitos de acesso à rede do operador com posição dominante a prestadores de serviços sem rede. E estes 2 pilares que estão presentes no início da liberalização são pilares que a Comissão Europeia entende que são também essenciais para o desenvolvimento das redes de nova geração em condições de competitividade. É evidente que tudo isto não implica uma grande tempestade, mas basta haver aqui uma conjugação de 3, eu acho que se 3 destas coisas derem para o torto, já temos uma belíssima tempestade. Queria agora aproveitar o resto do tempo que me falta para falar um bocadinho do problema dos mercados 4 e 5 e das medidas que estão em cima da mesa a propósito do acesso às redes de nova geração. O assunto é lindo, é tempestuoso, mas é uma tempestade agradável como a desta fotografia, que é uma tempestade forte, sólida, daquelas boas tempestades do Oceano Atlântico, mas que são bonitas. E o que eu queria salientar era, no contexto da consulta pública que nós fizemos, um bocadinho o que é que cada um dos operadores tem dito e o que é que nós temos dito e o que é que me parece que importa esclarecer para ver se estamos todos de acordo. Não quanto ao que há a fazer, mas pelo menos estamos todos de acordo relativamente aos assuntos em que estamos em desacordo. O problema da regulação do acesso às redes de banda larga atualmente é simples, está centrado nos mercados 4 e 5 e no mercado 4 está centrado nas condutas e nos postos e no lacete local e o mercado 5 no fornecimento grossista de acesso em banda larga. Quando estamos a falar das mudanças que estão em curso, das redes de nova geração, bom, as redes de 4G não fazem parte deste conjunto. Aliás, em Portugal, nós definimos obrigações de acesso às redes de 4G no âmbito do processo de licenciamento, portanto, num quadro inteiramente separado. Portanto, as redes móveis continuam a estar fora deste processo de análise. E, portanto, o que entra é o fornecimento desagregado do acesso local à fibra, que em princípio entra para o mercado 4. E quando isto entra para o mercado 4, o que é que isto significa? O que nós temos para nos orientar é a recomendação de acesso às redes, a recomendação da Comissão Europeia, e que basicamente diz, sempre que há uma rede de fibra óptica, deve haver acesso à rede, a não ser, excepcionalmente, se verificarem 2 condições cumulativamente. A primeira é que haja concorrência de outras infraestruturas alternativas e a segunda é que haja ofertas de acesso viáveis, ofertas de acesso competitivas. Tudo isto para assegurar uma concorrência efetiva a jusante. Ora bem, um dos nossos problemas é saber até que ponto isto é uma recomendação europeia ou se é uma recomendação siciliana, daquelas que an offer you cannot refuse. Até à data da ideia que isto é uma oferta que não se pode recusar. Simplesmente, mesmo no quadro de uma oferta que não se pode recusar, há coisas que aqui estão por esclarecer. O primeiro é o papel das redes de cabo na definição do mercado 4. Entram ou não entram, contam ou não contam. O segundo é o termos presente que esta recomendação, quando a Comissão faz esta recomendação, se baseia claramente num pressuposto, que a regulação não é suscetível de afetar negativamente o investimento em redes de próxima geração. E, pelo contrário, até acham que a regulação pode favorecer o investimento em redes de próxima geração. E isto porque, claramente, a Comissão Europeia tem subjacentes aquelas 3 hipóteses que ali estão. Primeiro, com preços de acesso orientados para os custos, a empresa que dá o acesso não tem que se queixar, era o que mais faltava. Em segundo lugar, até tem vantagens, porque isto implica um investimento fixo elevado e se houver obrigações de acesso, isto garante uma taxa de utilização de capacidade maior do que sem obrigações de acesso e, portanto, reduz o risco de investimento. E, em terceiro lugar, para a própria empresa, além desta redução do risco de investimento, ainda tem uma vantagem. Quer dizer, quando uma empresa com posição dominante perde um cliente, é melhor perder um cliente para um operador que usa a sua rede do que para um operador que tem uma rede alternativa, porque quando perde o cliente para o operador que tem rede alternativa, perde o dinheiro todo. Quando perde o cliente para um operador que usa a sua rede, ainda fica com uma parte do dinheiro, que é o dinheiro que recebe do acesso. E, portanto, dito isto, a Comissão Europeia está claramente convencida que isso é uma hipótese que subjaz à recomendação que a regulação do acesso não tem efeitos deletérios no nível de investimento e que será importante para evitar a formação ou reforço de posições dominantes. Ora bem, nós no nosso país o que é que temos? Temos, em princípio, o país que está todo coberto, toda a gente no nosso país tem acesso a um triple play, ou quase toda a gente, quer ao triple play da ADSL da PT, quer a produtos triple play que os outros operadores podem construir
quer com rede própria, quer com base na oferta desagregada do aceto local. Depois há uma parte mais pequena do país que, além deste triple play, a ADSL tem acesso ao cabo DOCSIS 3, a maior parte dele cabo da Zone e de uma parte também da Cabvisão. Depois há uma parte mais pequena do país que tem acesso à fibra da PTC. E depois há uma parte ainda mais pequena do país que tem acesso à fibra, além dos anteriores, tem acesso à fibra da Ótimos da ONE e, em alguns casos mais pequenos ainda, da Colt, da Ótimos e da Vodafone e de outros operadores, nomeadamente da Colt e da ONE. Ora bem, neste contexto, como é que nós podemos interpretar o problema que temos entre mãos? Eu só tenho 2 minutos para falar, mas estou a contar com a bondade infinita da moderadora para me dar mais 2 minutos. O que é que a PT diz? Bom, basicamente, a PT diz, e isto, devo dizer que isto foi feito em boa medida, em boa parte de memória, portanto, enfim, vejam isto como ideias gerais que eu julgo que correspondem, em alguns casos, ao espírito e para efeitos de discussão. Basicamente, a PT diz que das redes de próxima geração não há ninguém com posição dominante à partida, toda a gente ainda por cima tem acesso à rede de postos e condutas a preços que são reconhecidamente muito baixos em termos europeus e, portanto, ninguém tem uma vantagem inicial, toda a gente deve investir, que ganha, no fundo, quem investir e quem conseguir apanhar clientes e recuperar devidamente esse investimento. E depois ainda diz outra coisa, que é, se houver regulação, não invisto mais, não brinco, não há pão para malucos. Bom, vamos começar com esta última parte. Até que ponto nós podemos acreditar na PT quando diz isto? Se houver regulação, não invisto mais. Há zonas do país onde a PT não tem fibra, mas está lá a Zone com o DOCSIS 3 ou a Cabvisão. A PT só pode concorrer com a Zone ou com a Cabvisão com o Triple Play ADSL. A PT acredita que o Triple Play ADSL concorre indefinidamente com a Zone e com a Cabvisão. Bom, se a PT acredita nisto, a gente pergunta, então para que é que anda a investir em fibra? Portanto, provavelmente a PT acha que o Triple Play ADSL não é a forma mais adequada para concorrer e para ganhar mercado à Zone e à Cabvisão. Então quer dizer que no curto prazo, se calhar, conseguem concorrer, mas no longo prazo não conseguem concorrer. Mas se não conseguem concorrer no longo prazo, então, no futuro, será que só por haver regulação vão deixar o mercado à Zone? Só para dizerem que, como há regulação, não invisto, então vão permitir que a Zone altere a sua cota de mercado? Não é evidente que a PT vá fazer isto e que isto seja do interesse da própria PT. E, nesse sentido, não parece, em alguns casos, uma ameaça muito credível. Fica, aliás, a dúvida se... Até pode, em abstrato, até podíamos ver assim. Se houver um mercado que seja mesmo um monopólio natural, daqueles casos onde claramente só há lugar para um operador, então a PT não investe, de qualquer maneira, apesar de claramente, naquele caso, só haver lugar para um operador. Portanto, não é evidente que esta ameaça da PT seja credível. Credível não é no sentido de teoria dos jogos, no sentido estratégico, não é no sentido da credibilidade das pessoas que dizem, é no sentido de credibilidade estratégica. Por outro lado, há uma coisa que a PT não diz, mas será que não confia em nós? Porque se calhar não confiam é naquela hipótese que está implícita na recomendação de acesso de que os preços do acesso serão orientados para os custos. E, portanto, este é um problema que, aliás, está tratado na literatura, que é o problema da credibilidade do regulador em matéria de investimento. Mas estes são assuntos sobre os quais, onde a PT para, basicamente, eles só dizem aquilo que está ali do lado esquerdo. Quando vamos aos operadores que, em alguns casos, têm a rede, mas que, em qualquer dos casos, esperam desenvolver o seu negócio com base no acesso à rede da PT, o que é que acontece? O que dizem é razoável, é dizer assim, nós não achamos que vale a pena fazer aí novos investimentos em rede, já lá está a Zone, vai lá estar a PT, nós queremos é ter acesso à rede para poder concorrer. Isto é razoável. E dizem assim, bom, se vocês não nos dão acesso, têm que se resignar a que no futuro o mercado seja duopolizado ou eventualmente até podem aparecer mercados locais monopolizados, porque não é com base no Triple Play ADSL que nós vamos conseguir concorrer com fibra ou com DOCSIS 3. Aqui, o que os operadores não dizem é o que é que entendem por um preço razoável do acesso. Mas também não dizem o seguinte, quando há um operador que investe em rede e os outros ficam à espera para ver se o negócio dá e ficam com o direito de entrar a qualquer momento porque, do ponto de vista legal, ganham um direito de acesso, de facto, esse direito, o operador, quando tem acesso à rede, não tem acesso somente a um serviço de telecomunicações de acesso. Tem também acesso a uma opção real,
que é ganha o direito de entrar no mercado quando lhe apetecer, sem comprometer irreversivelmente recursos no mercado. Isto é uma opção real, tal como todas as opções financeiras têm um valor. Qual é o valor que cada um dos operadores atribui a esta opção? Isto, para além da questão de saber se na recomendação da Comissão Europeia e na diretiva se reconhece a existência desta opção. Depois há a zone. Vou falar mais dos argumentos da zone, que são mais incisivos nesta matéria, sem prejuízos da cabo-visão, mas basicamente a zone é a favor da concorrência, o que é bom saber que temos um operador que quer concorrência. E por isso quer que sejam reforçadas as regras de acesso. Mas uma pessoa começa a pensar, mas se a zone defende os interesses dos acionistas, e todos nós acreditamos que a gestão da zone defende os interesses dos acionistas, porque é que eles querem mais concorrência? Pode-se dizer assim, bom, se calhar há ali umas zonas onde eles não querem ir com o cabo e querem reservar-se o direito de acesso à rede de fibra óptica comprando acesso. Há operadores na Europa que têm simultaneamente clientes de cabo e clientes de fibra, não era novidade. Portanto, querem reservar o direito de entrar num negócio em zonas onde acham que o cabo não é rentável, ou então querem ter de facto a opção de entrar num negócio com base no acesso a uma rede de fibra e depois logo se vê. Agora, a ideia de que a zona defende mais concorrência para mim é contraintuitiva. Fica a pensar é que se calhar a zona acredita na PT. E acham que a ameaça da PT é credível. Porque se calhar a zona, então, está a defender que deve haver regulação do acesso, porque acredita que se houver acesso a PT não investe. Mas se a PT não investir, para a zona é excelente, porque significa que nas zonas onde está com DOCSIS 3 e não há fibra óptica, vai poder consolidar a dominância que tem no mercado. Será que a zona acredita na PT? Acontece cada coisa nesta vida. Depois há o caso do regulador. Há aqui problemas que são claramente análise introspectiva e em alguns casos o regulador tem mesmo que falar só com os seus botões e, de preferência, os botões do casaco nem sequer podem falar com os botões da camisa. Mas há aqui problemas a esclarecer. O primeiro é se o tratamento do cabo nos mercados, sobretudo no mercado 4, é uma questão de princípio ou de conveniência. A princípio, a Comissão Europeia diz assim, não, nós achamos que o cabo faz parte do mercado 4, como já notaram isso. A Comissão Europeia diz, não, porquê? Porque não há forma de impor acesso desagregado ao cabo. E como não há forma de impor acesso desagregado ao cabo, então o cabo não faz parte do mercado 4. Aí o que é que nós podemos dizer é assim, bom, isto como critério não é um critério muito coerente com critérios gerais de definição do mercado da lei da concorrência, mas enfim, a Comissão Europeia lá sabe. Mas aí a gente diz, então se tecnicamente for possível desagregar o cabo, então já aceitam que o cabo entre no mercado 4? E eles dizem, se calhar sim. Curiosamente, no Brasil, impuseram, na definição que eles têm do mercado, admitem a imposição de obrigações de acesso ao cabo, de acesso desagregado ao cabo. Eles também não sabem como é que vão de fazer, mas dizem que em abstrato faz sentido, mas também não sabem como é que se faz, mas dizem que vão inventar. Depois, isto leva, se for possível regular o cabo, então nas regiões onde a zona está com o DOCSIS 3 e só tem concorrência com o ADSL, faz sentido desagregar o cabo? Se tecnicamente isso se revelar possível? Isto é uma enorme abstração. Parece que na Europa, acho que é na Dinamarca, anda para lá um regulador a ver se desagrega o cabo. Mas enfim, é uma abstração. Agora, há duas questões mais sérias que têm que ser lidadas a curto prazo e aqui é necessária uma atuação rápida e incisiva da Comissão Europeia, senão temos uma enorme confusão na Europa. O primeiro é o modelo de regulação de custos que deve ser usado pelos reguladores europeus. Normalmente, os reguladores europeus, até hoje, têm usado uma orientação de preços pós-custos numa base anual. Ou, quando muito, com base num modelo de negócios e numa orientação pós-custos num prazo trienal, admitindo que 2, 3 anos é o prazo médio em que o cliente lá está. Agora, nós não estamos a falar de um negócio que consiga rentabilizar-se em 3 anos. Então estamos a falar, se fizermos a falar de um negócio de orientação pós-custos ano a ano agora, então é uma desgraça, os preços são predatórios ou há compressão de margens, é uma desgraça completa. Se estamos a falar de um negócio que é para ser rentabilizado ao longo do período normal do ciclo de vida de um produto, alguém tem que dizer qual é o ciclo de vida do produto. Senão os portugueses começam a fazer com 5 anos, os brasileiros dizem que é 9 anos. Já ouvi um europeu dizer que é 20 anos. Orientação pós-custos a 20 anos é aquilo que a gente quiser que seja.
não tem. E aqui a Comissão Europeia realmente tem que esclarecer o assunto. E também tem que esclarecer aquilo que eles, na recomendação, parecem sugerir como alternativa em matéria de orientação para os custos, que é aquela ideia de se definirem regras de acesso com base na equivalência dos inputs. Isto é uma matéria que a Comissão Europeia importa esclarecer. Eles disseram que estavam a fazer uma recomendação, espero que ela saia brevemente, para ver com que linhas é que nos cozemos. Mas isto é no caso de regulação. Se os reguladores optam por não regulação, então têm que assumir e têm que dizer claramente em que riscos é que vêm na possibilidade de duopolização do mercado e, eventualmente, na possibilidade de constituição de alguns monopólios locais. Mas, enfim, portanto, o mercado não está fácil, mas lá ao fundo, onde reparar que há bom tempo, esperemos conseguir lá chegar. Obrigado e desculpe o tempo a mais que tomei. Obrigada. Pelo menos aqui a independência foi mantida e a autonomia também. Eu vou apresentar o painel com duas caras novas em relação, para além do professor Confraria, temos mais duas caras novas em relação, pelo menos aos 2 últimos anos, e vou começar por o meu longínquo lado direito, Madalena Sutcliffe, que é a diretora jurídica e de regulação da Cabo Visão, e ao meu longínquo lado esquerdo temos Elídio Cardoso, Chief Technical Officer da ONI. As restantes caras já são mais conhecidas, enfim, para quem é um habitué destes painéis. Francisco Silva, diretor de regulação e concorrência na Zona Multimédia. Cristina Pérez, diretora de assuntos legais e de regulação da Vodafone Portugal. Ao meu lado esquerdo temos a Filipa Carvalho, diretora jurídica e de regulação da Sonaicom. E Fernando Flores, diretor de regulação da Portugal Telecom. Eu, como moderadora, não tenho muito trabalho a fazer, porque o professor Confraria já deixou as perguntas, quase todas, feitas para cada um dos reguladores. E acho Foi por isso que levei mais tempo. Pois, e foi por isso que me tomou mais tempo, por isso é que eu também não ocupei tanto tempo dos 10 minutos que me dão inicialmente. Mas começava com a Cabo Visão e a Madalena Sutcliffe, uma estreante, uma abordagem inicial sobre a intervenção do professor Confraria, pensando no que ficou por dizer no caso da Cabo Visão também, e das redes de cabo, essencialmente, o acesso à rede de cabo. Em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigada pelo convite à PDC. Obrigada à apresentação do professor João Confraria, que acho que mostra bem os dilemas, pelo menos na definição do mercado 4 e 5, que o regulador com certeza deve sentir. Não sei se mostra algum sinal de que o SPD de fevereiro está a ser revisto, talvez, lança ali tantas questões, que pode ser que ainda haja esperança e que haja ali alguns aspectos da decisão que venham a ser modificados. Mas naquilo, eu tenho três comentários essenciais à apresentação, e vou ser muito breve. Naquele slide que referia à Zona e a Cabo Visão, de facto, os comentários da Cabo Visão não foram bem aqueles, não é? Como o professor disse. Nós entendemos que a regulação do acesso à fibra é algo que é positivo e é uma forma de acesso que a Cabo Visão defende no sentido de poder expandir para outros sítios onde ainda não esteja. Entendemos que o projeto de decisão de fevereiro é insuficiente na medida em que exclui uma série de concelhos onde eventualmente seria rentável entrar, mas o grande ponto da Cabo Visão é que o projeto de decisão de fevereiro da Anacom não aborda o problema de base estrutural que se coloca no desenvolvimento das redes de nova geração e que é o problema dos benefícios que o Grupo PT, por exemplo, tem no acesso e na utilização à rede de condutas e postes. E isto é, a PT detém uma rede de condutas e postes, a única e maior apta a suportar o desenvolvimento e o rollout de uma rede de nova geração, e os termos em que concede a sede a terceiros e em que concede a sede a si mesma são diferentes, apesar da existência de ofertas de referência de acesso. Aquilo que a Comissão Europeia vem dizer agora de equivalência de acesso e equivalência de inputs significa, por exemplo, assim no extremo, que para acedermos às redes de condutas e postes, tanto nós como a PT usaríamos a tal ORAC. A verdade é que não, que isso não acontece.
os concorrentes são submetidos a custos, a prazos e a procedimentos que o próprio grupo PT não tem que se submeter. Ora, isto introduz uma assimetria na corrida para as redes de nova geração e, portanto, algures na apresentação dizia-se partimos todos em pé de igualdade para as redes de nova geração. Não é bem assim. Não, e isto é um problema... Eu sei. Estava do lado esquerdo. E, portanto, isto é um problema que existe há 10 anos. A própria PT, em posições escritas, já admitiu que isto é a última vantagem em termos de legacy network, pois então que se anule esta última vantagem para partirmos, de facto, todos em pé de igualdade. Partirmos, não que a corrida já começou há algum tempo. Mas este seria o primeiro ponto, assim, o meu primeiro comentário à apresentação. O segundo comentário é que, já mais para o fim, temos ali se é aceitável ou não um duopólio. Isto é uma questão, é um dilema, não é? De facto, em vários mercados temos, por exemplo, no fixo, temos um duopólio. Temos uma Zone e uma PT com 90% do mercado de Pay TV. Isto tem consequências drásticas a nível do acesso a conteúdos. Eu gostava de ir lá mais tarde, que é um problema para a Cabvisão. Mas, de facto, um duopólio, além de, a nível europeu, eu não ver grandes situações paralelas, portanto, não sei, temos benchmarks europeus, se o mercado tão concentrado existe assim, se isto é aceitável, mas a verdade é que, por exemplo, a Cabvisão é um operador importante, enquanto terceiro operador no fixo, para garantir uma estrutura de mercado. Só um exemplo é que só o facto da Cabvisão existir em certas zonas implica que os consumidores lá têm direito a 5 euros de promoção por parte de outro operador. Portanto, eu diria que isto é um sinal de que funciona como um garante da concorrência. O meu último comentário tem a ver com o primeiro slide, que o professor Confraria disse logo ali, que a regulação deste mercado implica a abertura da rede de fibra ou não, pronto. E em baixo tínhamos um quadrado assim atracejado das redes do LTE, portanto do 4G, e das obrigações de negociação de acesso para MVNOs. Eu aqui tenho um comentário mais para o regulador de análise prospectiva. É que, de facto, o móvel, a plataforma móvel, hoje em dia começa a ser cada vez mais importante. E o mercado está a transitar para as plataformas móveis. E esta história do 4Play já não é tanto que o quarto P seja o telemóvel, não. O 4Play, hoje em dia, a importância do 4Play também para um fixo é que, de facto, os utilizadores começam a aceder à internet em todos os screens, portanto, em tablets, em smartphones, no PC, e a mesma coisa com a televisão, agora com a LTE vai possibilitar isto. E, portanto, a plataforma móvel vai ser, cada vez mais, uma alavanca para conquistar clientes no fixo. E aqui o que se entende, esta é a nossa opinião, é que o regulador deve estar ciente desta realidade, não pode ignorar esta realidade porque isto é o futuro, se é que não é já o presente, e portanto tem que tomar uma opção de fundo quanto a isto e tem que tomar medidas. Neste momento não existe base legal, como disse, mas temos que reinserir um mercado relevante aproveitando a recomendação europeia, a revisão. Já lá vamos ao último ponto. Eu, antes de passar ao duopolista, nas palavras da Madalena, queria só perguntar ao professor Confraria, vamos ter um SPD relativamente ao mercado 4 e 5, um novo SPD será muito diferente do que foi produzido já ou não? E quero que eu responda a isso. Quero. Queremos todos. E quando, já agora? Se não for pedir muito. Também quero o orçamento de Estado equilibrado para o ano. Também. Nós devemos ter uma decisão sobre este assunto este ano. Mas novo SPD? Não queria antecipar isso, não queria antecipar isso. O que posso dizer é o seguinte, nós estamos a rever cuidadosamente os fundamentos da anterior deliberação face à recomendação da Comissão Europeia e face à interpretação que serviços da Comissão nos deram sobre a definição do mercado 4 e sobre as condições em que se justifica a exceção de regulação. Temos também em conta os comentários de vários operadores relativamente a uma coisa que, enfim, que tecnicamente é mais difícil de analisar, mas que julgo que pode ser analisada com bom senso e que é a base geográfica de análise, não é? Que no SPD se usou o Conselho e nós estamos, de facto, a reanalisar o mesmo problema usando uma unidade geográfica mais desagregada. Francisco, as perguntas para a zona, enfim, também se prendem com o acesso de cabo ou não na regulação das redes de nova geração. Enfim, é um tema sempre abordado. Por favor.
Muito bem, muito obrigado. Obrigado também à PDC pelo convite para mais uma vez estar aqui presente, a representar a Zone. Basicamente, em relação ao que a Madalena referiu, genericamente concordamos em quase tudo. Ia começar precisamente pelo tema do duopólio, não é? Do aparente duopólio no fixo. A nossa visão, de facto, aponta para que o mercado, e já temos vindo a defender isto ao longo dos tempos, seja analisado de uma forma global e, portanto, numa perspectiva fixa e móvel e não olhando para o fixo e olhando para o móvel. Não faz sentido, quando observamos o mercado, ainda por cima com a dimensão do português, apontar a existência de um duopólio que naturalmente ocorre de um processo revolucionário a nível da liberalização em Portugal, mas não nos podemos esquecer de que neste panorama global a Zone, apesar de ser uma grande empresa e com gente gira e trabalhadora e criativa na empresa, acaba por ter uma cota no mercado nacional muito reduzido e que, precisamente com este trabalho e com esta criatividade, vai lutando, vai mantendo e consegue apresentar-se a nível nacional como realmente um operador global, ou quase global, mas que, objetivamente, lhe falta ainda a componente móvel, sem a qual não pode competir de uma maneira agregada. Coisa que, no sentido oposto, já não é verdade. Portanto, se virmos do ponto de vista das duas dinâmicas, mercados concorrenciais e abertos, o assim chamado mercado fixo é um mercado que é concorrencial e é aberto, portanto não podemos identificar aqui grandes barreiras. Já no chamado mercado móvel pode ser concorrencial, mas não é totalmente aberto. E, portanto, eu acho que esta perspectiva, em todo o caso, analisar fixo e móvel, não faz muito sentido, nomeadamente se considerarmos a crescente capacidade que as redes móveis têm para prestar precisamente os tais serviços triple play que falávamos. E, portanto, em qualquer zona do país, hoje em dia, é possível, obviamente que, enfim, há uma série de dificuldades, mas é possível prestar quase de forma seamless os serviços triple play. Mas, em todo o caso, a Zone, e indo agora um pouco ao desafio que o professor Confraria lançou em relação à existência de mais concorrência ou não, e que a Zone apoia a concorrência. Agora, se a Zone acredita na PT? Pronto, nós acreditamos na PT, é um grande fornecedor nosso e, portanto, temos que acreditar na PT. Mas aquilo em que nós acreditamos, e vimos dizendo isso há muito tempo, é na concorrência de redes. Portanto, a Zone acredita firmemente que a concorrência se dá através de redes diferenciadas, porque só assim cada operador pode acrescentar o valor e fazer a diferenciação de produto, e é sobretudo nessa via que a Zone tem trabalhado, tem procurado, estimulada também pela concorrência e pela PT, particularmente, a desenvolver produtos, diferenciar-se e, portanto, concorrer nessa perspectiva. Como dizia há pouco, se considerarmos que a cota da Zone pouco mais é que de 10% ou 12%, temos aqui muito espaço para conquistar e, portanto, a concorrência é naturalmente bem-vinda, porque temos muito para ganhar e, eventualmente, pouco a perder. Mas baseada precisamente nesta concorrência de redes. Ora, naturalmente que para construir uma rede precisamos de ter ofertas de referência bem estruturadas, fáceis de aceder, com bons preços. Diz-se muito que os preços da Oracle a nível europeu são muito baratos. Nós achamos que quando a Oracle foi desenhada não se perspectivava o nível de utilização como aquele que veio a ter, nomeadamente com o spin-off da Zone. E, portanto, achamos que também a esse nível haverá espaço para haver algumas progressões, nomeadamente, por exemplo, através de descontos. Se lembram, aqui há uns anos, havia muita questão do acesso aos conteúdos, não é? E dos preços dos conteúdos, que eram brutais e tal. Mas os conteúdos sempre tiveram descontos de quantidade. Hoje em dia ninguém fala da dificuldade de aceder aos conteúdos. Ou fala-se menos, bastante menos, não é? Porquê? Porque realmente o maior operador a seguir à Zone conseguiu, pelos vistos, alcançar um nível de desconto interessante que lhe permite estar. Ora, nas ofertas de referência não há descontos. E, portanto, faria sentido, até para estimular o desenvolvimento de redes e a utilização de mais essas condutas e esses postos, que houvesse algum tipo de desconto. Outra coisa que há dias a brincar, ou não sei, discutíamos sobre esta temática aqui do acesso às condutas, para além do preço,
e em linha também com a questão da equivalência e, portanto, todos os operadores no mercado acederem de igual forma, falávamos do problema dos fiscais, não é? Dos fiscais e da assimetria que existe quando estão a fazer passagens de cabos e o que é que acontece quando o fiscal vai lá e diz, pá, você não tem o capacete, ou não tem as botas de aço, ou não tem o certificado, etc., tem que parar tudo e voltar para casa. Esse trabalho de fiscalização das ofertas de referência, se calhar fazia sentido ser feito por uma entidade independente. Ou seja, um meio caminho entre, digamos, a tal separação da unidade grossista da PT para a separação de algumas funções que trouxessem alguma maior transparência e equidade no processo de acesso. Portanto, a esse nível, naturalmente que se forem melhoradas as condições, vai-se estimular o desenvolvimento de redes, mas, obviamente que para chegar até esse nível da escada, obviamente que se tem que continuar a utilizar as ofertas tradicionais, desta vez transportadas para a fibra. O que não quer dizer que o acesso à fibra tenha que ser feito a qualquer preço. Portanto, percebemos que investir é um custo significativo, há riscos de investimento, etc. E, portanto, isso deve ser remunerado. Portanto, obviamente que o preço tem que ser bem determinado e chega à altura de decidir se vou jogar, ou se compro, ou se faço, não é? Pronto, ou se utilizo terceiros. E, portanto, a questão do preço acho que deve ser discutida, mas avançar-se com uma solução para que, efetivamente, possa haver opções entre, precisamente, construir em todas as zonas ou em algumas zonas, ou ir naquilo que já está construído. Eu acho que, e a Comissão Europeia tem tido muito esse discurso de, bom, temos que flexibilizar aqui um bocadinho as questões regulatórias, porque até hoje temos sido entendidos no mercado como uma barreira ao investimento, e o investimento é fundamental, não só para o setor propriamente dito e para o desenvolvimento da banda larga, mas porque estruturalmente para a Europa é preciso investimento, mas não podemos com isso, digamos, os ingleses usam o jeopardize, não é? Portanto, não podemos estragar, digamos, os 12 anos de concorrência e aquilo que conseguimos em termos de abertura a outros operadores e, portanto, a entrada de novos operadores. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que deve ser efetivamente definido como condições a nível de preço e de procedimentos para aceder à fibra e o incentivo ao efetivo investimento em redes. Mas conquistou-se assim tanto em 12 anos? Conquistou-se alguma coisa. Eu acho que se conquistou alguma coisa e temos que ser positivos desse ponto de vista. Acho que o mercado ganhou muito, acho que há muita inovação, há opções, não em todos os sítios, em alguns sítios, mas ainda estamos a meio caminho e, portanto, podemos progredir muito. Bem. Só em relação àquilo que não se falou, não sei, posso só dar aqui umas pistas, portanto, daquilo que eu acho ou que nós achamos na zona que é importante falar, nomeadamente quando falamos em Next Generation Networks, temos que falar do Next Market, não é? E, portanto, o Next Market a seguir ao 4 e o 5 é o 6. E o mercado 6 é o mercado de circuitos alegados. E dentro dos circuitos alegados há os circuitos CAM, os circuitos dos cabos submarinos que ligam as ilhas, não é? E, portanto, como este é um congresso dedicado ao mar, achamos que é uma boa oportunidade para considerar aqui o mercado dos cabos submarinos, porque efetivamente apresentam um preço que vimos dizendo isto há mais de 2 anos, é perfeitamente desproporcionado. E, portanto, há aí necessidade de garantir que as soluções que são prestadas aos clientes no continente e aos cidadãos no continente possam também ser replicadas de forma continuada no tempo aos clientes nas ilhas. Depois, outros temas interessantes poderemos falar só houver tempo, o serviço universal, as taxas de regulação, etc. Há muitos temas neste setor, é verdade, mas só temos 90 minutos para isto tudo. Cristina Pérez, uma primeira intervenção também sobre a intervenção do professor Confraria. Dizem-me que tem óculos novos aqui ao lado. Uma primeira intervenção questionando desde já também o acesso às redes móveis imposto no leilão de 4ª geração. O que é que está a acontecer nesse mercado? Se estão a permitir-se abrir a rede ou não, como foi a obrigação do regulamento? Bem, em primeiro lugar agradeço a apresentação bastante elucidativa e criativa do professor João Confraria. Agradeço também o gentil convite que me foi dirigido para partilhar
este painel com os meus colegas e agradeço também de novo a liderança, a excelente liderança aqui da Alexandra neste painel tão difícil de dirimir e de dividir. Bem, relativamente à apresentação do professor João Confraria, eu não posso deixar de dizer que a apresentação que foi feita vem ao encontro daquilo que eu, Vodafone, acho relativamente à situação do mercado. Eu acho que, em termos competitivos, no mercado das comunicações fixas em Portugal, impera a tempestade, e não há dúvidas sobre isso. Pode haver a bonança lá ao longe, mas impera, sem dúvida, a tempestade, porque se é certo que houve investimento, a verdade é que esse investimento não se tem traduzido de todo numa situação competitiva, que é boa para o país, é boa para o interesse público e é boa para o consumidor. Já com o argumento da necessidade de proteção do investimento privado, argumento que não contestamos, naturalmente, e que a regulação dá respostas para esse argumento, assistimos a uma situação, do meu ponto de vista, de verdadeira bonança. E verdadeira bonança da qual apenas privilegiam alguns dos interesses em jogo no mercado, o interesse dos operadores dominantes. Portanto, esta é a primeira observação que eu gostaria de fazer relativamente à apresentação cinzenta ou azul muito escura que o professor João Confraria fez quanto aos mercados 4 e 5. Indo agora aos temas da apresentação, aos temas principais e respondendo aqui aos reptos da questão do móvel. Relativamente à integridade de redes, estamos totalmente de acordo com a posição da ANACOM. Entendemos que a segurança e a integridade de redes são fundamentais para o bom funcionamento dessas redes. A existência de uma política de privacidade restrita é fundamental para granjearmos a confiança dos nossos clientes, porém não podemos, com este objetivo, ser autistas no que toca à definição dos procedimentos de notificação e à definição dos procedimentos temporais de notificação, por forma a torná-los demasiado onerosos e que possam afetar o funcionamento das empresas. Relativamente à neutralidade de redes, para nós é uma não questão, porque, isto de uma forma muito breve, para nós é uma não questão porque garantido que está o cumprimento das obrigações de transparência, garantido que está um conjunto bastante alargado de tarifários no mercado que dão variadas opções aos consumidores. Eu acho que as opções existem no mercado, o que há que garantir é que é uma gestão prudente e meticulosa da rede, por forma a assegurar que um padrão fora do normal da utilização da rede não penaliza a utilização da rede por parte daqueles clientes com quem nós contratamos. Portanto, há aqui a honrar os termos e condições dos compromissos assumidos com os clientes. Há um ponto importante, apesar de concordar na generalidade com o teor da apresentação e com a exposição do professor João Confraria, há aqui um ponto importante que eu achei que estava omisso nesta apresentação, que é o ponto do interesse público e da defesa do consumidor. Ou seja, em nenhuma parte desta apresentação se perguntou o que é que quer o interesse público. O que é pedido pelo interesse público? O que é pedido pelos consumidores? Em que termos é que a manutenção do status quo do mercado, ou seja, da situação de duopólio em algumas situações e de monopólio noutras situações, em que medida é que esta situação beneficia ao consumidor em termos de melhores ofertas, melhores preços, maior grau de satisfação, melhor cobertura e serviços mais avançados em matéria de comunicações fixas. E esta pergunta deve ser feita, e a resposta a esta pergunta, do meu ponto de vista, face à ausência total de uma situação, de uma situação competitiva no mercado das comunicações eletrónicas, no mercado das comunicações fixas, a resposta a esta pergunta não pode ser outra que não uma resposta negativa. E eu explico. Nós temos cerca de, e eu peço desculpa, não consigo ser totalmente precisa nos números, nós temos 42% do país que é servido, na esmagadora maioria, por uma oferta de acesso à fibra, que é a oferta da Zone, na sua esmagadora maioria, sem prejuízo da presença de algumas casas com PT ou de algumas casas com a Cablevisão. Depois temos 7 a 15% do país que é servido com duas ofertas com acesso à fibra. E depois temos, não são locais, são ruas e bairros, e eu repito, ruas e bairros que são servidos por mais de 2 operadores, neste caso são ruas e bairros em que está a Vodafone e a PT, estamos a falar, grosso modo, entre 7 a 15% do país,
onde os clientes aí sim têm liberdade de escolha. Ou seja, em 42% do país não há opção de escolha. Em 7 a 18% do país não há opção de escolha. Apenas há opção de escolha em 7 a 15% do país. Ora, esta não é de todo a situação ideal do ponto de vista competitivo que se pretende para o país e, portanto, há que mudar o paradigma, há que impor aqui um diapasão diferente, há que dar aqui um novo rumo ao grau de competitividade do mercado das comunicações fixas em Portugal e pôr Portugal, do ponto de vista, estando agora no Congresso da Maré, isso consegue-se através do... Há muitos Vou desses já lá. 42% que não há fibra. Isso consegue-se através de duas medidas, em respondendo aqui, eu não tenho o slide do professor João Confraria aqui à frente, mas relativamente aos reptos ou àquilo que não foi dito quanto aos operadores móveis, havia ali 3 pontos. Relativamente ao custo, a Vodafone nunca referiu que não estaria disposta a pagar o custo que fosse necessário para compensar o operador incumbente dos investimentos resultantes na aposta de uma rede de nova geração. Portanto, a questão do custo nunca foi um problema, quer dizer, nunca discutimos um modelo de custo com a Anacom, mas a questão de custo nunca foi questionada pela Vodafone. Uma outra questão que foi referida pelo professor João Confraria, desculpa, se calhar não vou conseguir ser totalmente precisa nas palavras. Focamos a questão da diferenciação geográfica. Eu acho que não deve concorrer para o processo de decisão da diferenciação geográfica a questão de saber a questão das opções de investimento dos operadores. Para conseguirmos definir o que é necessário para a diferenciação geográfica, temos que olhar para o interesse público e para aquilo que é necessário para o consumidor. Ou seja, o que é melhor para o consumidor? É haver concorrência ou não haver concorrência? E é esta dicotomia entre haver ou não haver concorrência que deve concorrer para o processo da segmentação geográfica. Por fim, é referido na apresentação do professor João Confraria que há um ponto ao qual os operadores ainda não responderam, acho que é assim que lá está dito, aquilo que ainda não foi dito, que é a questão da regulação versus investimento. Eu recordo que a Vodafone, se não pioneira, foi o principal defensor, há muitos anos, da existência de uma rede passiva partilhada por todos os operadores, como o único garante, na altura, da oferta de mais e melhores serviços aos consumidores. Portanto, nesse ponto, já foi dito alguma coisa, e já foi dito, do meu ponto de vista, muito. Infelizmente, o modelo faliu. Mas a Vodafone, consistente com esta posição, e no que toca às redes de nova geração, investiu onde entendeu que o investimento era racional e investiu com base numa parceria que fez com a Sonai. E, portanto, é a prova de que a Vodafone acredita, a Vodafone e neste caso também a Sonai, acredita que o co-investimento é a solução, é um dos caminhos para a introdução de concorrência no mercado. Mas a par do co-investimento e porque a regulação tem sido ausente no mercado, creio eu, há mais de 4 ou 5 anos, é fundamental a regulação dos mercados, porque sem regulação dos mercados nós vamos continuar a viver uma situação de bonança para alguns dos interesses em jogo no mercado, em que quem é que paga a fatura? Quem paga a fatura no final é o consumidor, que se vê confrontado com piores serviços, piores preços e pior qualidade. Portanto, dúvidas não existem que o único garante por um lado, da independência do regulador e o único garante da satisfação do interesse público é, sem dúvida, a concorrência. Muito rapidamente tenho que responder aqui a 2 reps que me foram lançados relativamente às redes móveis. As redes móveis é um excelente... As redes móveis é um excelente... As redes móveis é um excelente exemplo. Falaste tanto do acesso fixo e não é do verdade. móvel. As redes móveis é um excelente exemplo. As redes móveis é um excelente exemplo. E há pouco o professor João Confraria disse, vamos deixar de lado as redes móveis. Não. As redes móveis é um excelente exemplo de que... Um excelente exemplo no sentido que houve regulação nas redes móveis, se concordamos ou não concordamos com ela, não é isto que está aqui em cima da mesa, nós não estamos contra a regulação das redes móveis, desde que a mesma assente num processo de análise de mercado e, fim desse processo de análise de mercado, se conclua pela existência de necessidade de imposição de remédios. Ou seja, o que eu quero dizer é, se houve regulação das redes móveis e se ela existe e resultou de um processo de licenciamento, e há pouco a Madalena perguntava, mas existe real regulação das redes móveis? A Madalena ou o Francisco? Claro que existe. Portanto, se existe regulação das redes móveis, não percebo por que motivo é que não há de existir a regulação da rede de fibra da PT ou da regulação da rede de cabo da PT. Não há motivo plausível que justifique a ausência de regulação ou um tratamento discriminatório entre as comunicações fixas e as comunicações móveis. Aliás, entendemos que há uma opção, do meu ponto de vista, pouco justificada para as redes móveis por oposição às redes fixas, quando o ponto de partida é completamente disparo em matéria de situação competitiva. Teve andado distraída porque regulação no acesso móvel... Obrigações não sei onde é... de acesso.
Vamos passar aqui para o meu lado esquerdo, tem estado muito caladinho e já estão aqui imensas questões para o meu lado esquerdo. Mas vou deixar a Portugal Telecom para o último lugar, se não se importa. É que Porque- o mar está a ficar picado. Pois, exatamente, é que está a ficar muito picado e assim pode ter muito espaço para... Elidio Cardoso, da ONI, imagino que também lhe seja um assunto sensível a questão do acesso móvel Sem dúvida. e das condutas e postos. Boa tarde a todos e obrigado também pelo convite. É de facto um assunto que me é bastante caro, que nos é bastante caro na ONI. E de facto eu sou novo aqui no painel e na regulação também, mas já sou razoavelmente antigo neste setor e portanto não estou completamente desprevenido na tempestade. Eu gostava de focar um bocadinho e à leia de comentário global àquilo que o professor João Confraria fez, de referir que provavelmente a ONI é o único operador dos que está presente neste painel que endereça exclusivamente o mercado empresarial e o setor público. E é nesse sentido e é à luz desse mercado que nós endereçamos que vemos todas estas questões, nomeadamente, e vou focar-me na questão dos mercados 4 e 5, portanto, o acesso à infraestrutura de fibra da PT para simplificar. Eu, nesse sentido, gostava de referir que a nossa aproximação ao mercado, aos nossos clientes, passa por investirmos onde houver rentabilidade para investir. Portanto, não está fora das nossas decisões de dia a dia investir. Investimos com racionalidade económica. E, portanto, na medida em que tenhamos que servir um cliente, e os nossos clientes são tipicamente multilocalizados, nós faremos os investimentos onde eles forem necessários e gostaríamos de ter disponíveis ofertas onde os investimentos não se justificarem. E porquê é que o mercado empresarial tem especificidades distintas do mercado residencial? Os nossos investimentos são feitos à medida das necessidades do cliente, da solução, mas, à partida, há aqui um ponto de desigualdade que nos faz pugnar pela necessidade de ofertas reguladas, nomeadamente no acesso à fibra da PT. É, por um lado, a capacidade de intervenção rápida e, por outro lado, a questão do custo, do encargo associado ao acesso que se providencia. No caso da resposta, nós, mesmo nos locais para os quais decidimos avançar com uma cobertura com meios próprios, nomeadamente em fibra óptica, temos sempre, digamos, uma capacidade de resposta que é mitigada pelo tempo. E, portanto, não estamos em igualdade de circunstância com operadores que já disponham no local de infraestruturas que, por exemplo, disponibilizaram para o mercado residencial. Por outro lado, e no aspecto do investimento, ao fazermos investimentos específicos e dedicados à cobertura de mercado empresarial, estamos exatamente a amortizá-los exclusivamente nesse mercado e nesses clientes. Para operadores que já têm uma presença a anteriori nesses mesmos locais e com um investimento cuja origem ou cuja justificação não foi sequer o mercado empresarial, foi o mercado residencial, há também uma discrepância e uma desigualdade no sentido de poder não só responder mais depressa, e todos nós sabemos que cada vez mais a necessidade de resposta rápida, nomeadamente no setor público, é essencial, e, por outro lado, a capacidade de aceder a esses clientes, a esses locais, de uma forma rentável. É neste sentido, não como alternativa ao investimento da ONI, mas como complemento, que vemos a necessidade imperiosa de que haja uma decisão breve e suficientemente abrangente naquilo que tem a ver com o mercado 4. Gostava de, relativamente ainda ao mercado 4 e quanto às ofertas que se espera venham a surgir daí, nomeadamente uma oferta de acesso à fibra virtual ou não da Portugal Telecom, o que também o mercado empresarial que endereçamos impõe é que essas ofertas sejam o mais universais e não segmentadas possível. Exatamente porque o mercado que endereçamos é um mercado multilocalizado, não faz sentido, e é por isso que vemos com dificuldade ofertas que
têm determinados âmbitos de cobertura numas áreas e noutras áreas não o têm. Dito isto, a opção pela utilização de ofertas não é uma fuga ao investimento, é apenas a possibilidade de investir de uma forma competitiva nos locais e para os clientes em que isso faça sentido e poder dispor de ofertas que complementem a nossa para os sítios em que não faça sentido investir. Portanto, muitas vezes a questão que se fala é os operadores alternativos não querem investir. No caso da ONI, não é verdade. Nós queremos investir com racionalidade económica. E o tema dos mercados 4 e 5, relativamente, o professor Confraria referiu muitas outras áreas de intervenção. Eu gostava só muito sumariamente de referir-me à questão da segurança de redes, que é naturalmente um tema que nos preocupa a todos, mas nesse caso, e a nossa posição tem, e acho que os colegas, sendo quase o último, já muitas coisas foram ditas, de facto, temos que contar com o regulador para ter uma posição que seja sensata do ponto de vista das obrigações que vão ser impostas aos operadores. Não só pelos encargos que lhes vão ser, digamos, cometidos, mas também pelas questões que advêm, digamos, de um excesso de transparência nas condições de prestação das redes, que poderá até ser nocivo, em alguns casos, para os clientes finais. E, nesse sentido, nós estamos naturalmente abertos a que as recomendações europeias e da agência que opina sobre esta matéria sejam transpostas para a nossa legislação, mas com bom senso e no sentido de que isso venha a ser fundamentalmente algo que contribui para a qualidade final do serviço que prestamos e não apenas se constitua como um ónus adicional para os operadores que já estão muito acossados com diversos tipos de ónus. Muito bem, muito obrigada. Só um comentário. Rentabilidade económica dos investimentos, creio que todos procuram, não é? Claro. Não só os alternativos. Filipa, muitos temas já a debater, porque não mais investimento por parte dos alternativos, divisão geográfica do país, enfim. Isto dava para mais uma hora de debate. Sim. Eu vou tentar... debaixo do tema tempestade e bonança ocorreram várias coisas e vou tentar sumariamente abordá-las, não fugindo a um comentário à apresentação que o professor João Confraria nos trouxe. E aproveitando a deixa do investimento. Eu acho que, começando pela bonança, debaixo da bonança, nós temos essencialmente temas que dependem dos próprios operadores. Os operadores investiram muito este ano, os operadores continuam a acompanhar sucessivamente as inovações tecnológicas, os saltos tecnológicos, introduziram mais velocidades, enfim, foram premiados como os melhores prestadores de serviço do mundo, no caso a Ótimos. Têm marcas, como nós temos, reconhecidas e com uma notoriedade maior do que aquela que são os nossos diretos concorrentes, não posso deixar de dizer. E, portanto, isso é uma bonança, é uma coisa muito positiva e da qual nos devemos orgulhar e que se traduz em benefícios para o consumidor. Pena é que a bonança venha, enfim, só daquilo que depende exclusivamente dos operadores. Uma palavra para o regulador, ainda do lado da bonança, porque me parece que estamos a assistir a um regulador que tem vontade de ter vontade própria, o que nos parece muito positivo, e tem vontade de ser independente em relação à Comissão, o que também nos parece muito positivo, na medida em que o país precisa que saibamos olhar para as suas particularidades e para as suas idiosincrasias. E, portanto, uma nota positiva e uma bonança, algo que nos permite navegar à vista num belo barco à vela. Já do lado da tempestade e do mar moto enfim, ocorrem-me várias palavras, há zonas onde só mesmo os grandes cargueiros é que conseguem sobreviver, como é o exemplo dos mercados 4 e 5, e já lá vou. Quero só antes disso deixar uma nota em relação a outras coisas que me parecem que se traduzem em tempestades. O Serviço Universal é um conjunto de tempestades várias que talvez se transforme num verdadeiro tsunami. O mercado dos SMS, que ainda não é regulado, é outra tempestade, talvez de menor dimensão, mas igualmente relevante e com impactos importantes. E uma outra vem da fúria legislativa e regulamentar,
que se pode desdobrar em vários temas, como a lei do cinema, ali muito cara aos operadores ali do fundo, como, enfim, as regras que vêm da segurança, já falaram sobre elas, e outras como as taxas municipais e outras taxas que atempadamente não são revistas. Todos estes temas estão debaixo daquilo que eu consideraria tempestade no nosso setor. Indo ao mercado 4 e 5, a Cristina disse quase tudo, com uma pequenina imprecisão, que foi ela que deu o mote para a partilha, não foi, fomos nós. Fomos nós os primeiros a lançar a fibra, fomos nós os primeiros a abrir a nossa rede e a dizer que construiríamos uma rede disponível para toda a gente. E, portanto, desculpa, mas não podia deixar de dizer. No que diz respeito ao mercado 4 e 5, eu vou tentar ser breve e muito direta ao assunto. Mercado 4. Eu acho que nós estamos a assumir os pressupostos errados. Nós estamos a assumir como pressuposto que há concorrência em sítios onde há o cabo, a fibra da Portugal Telecom e 15% de casas passadas por outras entidades. E depois alargamos esta ideia aos concelhos limítrofes, que é uma coisa extraordinária. Passar do facto de haver 15% de casas passadas a achar que esses mesmos operadores que já têm 15% de casas passadas a meias vão alargar para os outros concelhos limítrofes, é sim um salto um bocadinho quântico e desadequado para garantir a concorrência. Portanto, a mim parece-me que estamos a assumir um pressuposto errado naquilo que é a catalogação dos concelhos e aquilo que são os concelhos deixados de fora. Acresce que nós não sabemos, nestes concelhos que são deixados de fora, ou naqueles concelhos que estão dentro, se é lá que estão as casas da Portugal Telecom, as tais 1.600.000. E, portanto, eu acho que é preciso olhar para isso com alguma cautela e apelo e sublinho aquilo que a Cristina disse, que nós estamos a falar de concorrência em bairros, não estamos a falar de concorrência em concelhos. E outra coisa muito importante que a Cristina não disse, mas digo eu agora, também não podemos esquecer que quando nós temos uma dimensão de concorrência local muito específica em determinadas zonas, obviamente que não há capacidade competitiva para concorrer com escala. Quando se tem escala, tem-se outra capacidade. E, portanto, a concorrência não está garantida enfim, e a regulação que está neste momento em cima da mesa, caso não seja alterada, não vai resolver a médio prazo a sustentabilidade da concorrência na televisão. E não podemos esquecer que a televisão é que move as ofertas neste momento. E, portanto, temos que olhar para ela com uma especial cautela. No que diz respeito ao mercado 5, também convém sublinhar, ainda ninguém o disse, que nós nos mantivemos, enfim, o regulador se manteve agarrado a uma divisão geográfica que remonta a 2008. E está profundamente errada. E aquilo que lá está escrito vai se traduzir basicamente em acesso à ADSL. E sobre o ADSL, um ADSL sem multicast, espero não estar a ser muito técnica, mas o ADSL que vai estar disponível, segundo a atual regulação, ou que está em cima da mesa neste momento, vai ser um ADSL que não permite oferta a particulares e televisão. Ora, é a mesma coisa que nada, só serve para as empresas e para determinadas coisas. E, portanto, não vai ser esse que vai permitir. E, portanto, é com agrado que eu registro aquilo que me pareceu ser uma abertura e uma bonança e um reconhecimento daquilo que foi um erro praticado quando nasceu esta proposta, este SPD, no princípio do ano. É com muito agrado que registramos esse movimento por parte do regulador e esperemos que o sol brilhe forte ali na Avenida José Malhoa e que saia bom tempo para uma navegação à vista e tranquila de vários operadores. Acho que não é um tema, enfim, que possamos tomar muito tempo, mas já agora retenho o serviço universal que pode-se transformar em tsunami, porque? Bom, o serviço universal enferma de vários pecados. E, enfim, já nasceu torto e, enfim, espero que se venha a endireitar. Enferma de vários problemas. O primeiro tem a ver com o facto de assumir... Bom, note-se antes disso que houve uma evolução do ano passado para este ano, porque surgiu um concurso assente em princípios
que todos nós defendemos, ou que alguns de nós defendemos, Era o o que ano reclamavam, passado, inclusivamente. exatamente, que era o menor custo, ganhar o menor custo, haver neutralidade tecnológica, ser excluída a banda larga, e de facto, verdade seja dita, isso aconteceu. E então? Certo. Onde é que temos alguns problemas? Temos alguns problemas naquilo que diz respeito à assunção do custo para trás, porque, já o dissemos o ano passado e voltamos a dizer, este ano nós estamos a assumir o pressuposto de que os operadores devem pagar pela prestação de um serviço ou pelo custo de um serviço entregue a um operador que não foi eleito por um concurso público e, como tal, temos o primeiro pecado que terá necessariamente que gerar controvérsia e alguma tempestade por parte daqueles que são chamados a pagar. Peço desculpa interromper, mas isso é independente de um concurso. É independente do concurso, mas o Serviço Universal é um tema mais vasto que o concurso. Pronto. Depois, temos um acordo celebrado entre o Estado português e a Portugal Telecom, que assenta também num conjunto de princípios de difícil compreensão. E, basicamente, é isso, no que diz respeito ao Serviço Universal. Muito bem, enfim, como disse, não podemos, já estamos mesmo aqui a queimar o tempo e ainda falta ouvir a Portugal Telecom com tantos desafios que lhes foram... 10 minutos. 10 minutos. Não é todo para a PT, calma. Com vários desafios que foram colocados, mas começo por lembrar uma pergunta que foi deixada por sua confraria. Se houver regulação, não brincam mais? Bom, obrigado pelo convite. Eu talvez começasse por dizer 3 coisas, porque era um dos temas que vinha aqui no painel e até agora ninguém fez referência a isso. A verdade é que nós estamos a atravessar um período económico muito adverso, complexo, que tem impacto nos mercados, que tem impacto na forma como nos relacionamos com os clientes e como os clientes atuam no mercado. Portanto, há efetivamente começa a haver um problema de confiança e de capacidade dos clientes e dos consumidores para responderem aos desafios que existem e a situação económica torna esta situação complexa e afeta-nos a todos. Isso parece-me que é uma questão inequívoca e temos que ter isto bem em linha de conta. Se não tivermos isto em linha de conta, possivelmente traçaremos grandes cenários, mas nós estamos com os pés assentes na terra e passamos a exigir um conjunto de coisas que não correspondem à realidade económica nem à capacidade de cada uma das empresas. O segundo ponto que eu quero dizer, e por estar aqui a Ana Paula Marques, quero dizer o seguinte: este setor é importante, é um setor muito importante na atual situação, é um setor com um peso importante no tecido económico, na capacidade que o país tem de responder aos desafios e nós estamos juntos na Apritel e temos tido o cuidado de, entre todos, encontrar um conjunto de soluções e apresentá-las ao Governo e às autoridades que ajudam a vencer um conjunto de desafios e de problemas que se colocam não só ao setor, mas que se colocam na relação do setor com outros setores, como a Justiça, a Administração Pública, enfim, um conjunto de coisas. E eu quero relevar isto porque isto é importante e é um sinal que o setor tem dado. Esse sinal deu também a Portugal Telecom, quando fez agora o Technology Day, que deu um sinal muito importante em termos de inovação, de capacidade de motivar os investidores, de dar voz a um conjunto de empresas inovadoras, e isso é um sinal de quem não deixa cair os braços. E esse sinal é extremamente importante e faz parte do DNA da Portugal Telecom. E, portanto, como faz parte do DNA da Portugal Telecom, é evidente que a Portugal Telecom, apesar da confiança da Zone, a Portugal Telecom não tem, objetivamente, medo da concorrência. Tanto que não está só presente no nosso país, está presente pelo mundo inteiro e concorre em situações muito complexas e muito difíceis e também no nosso país. E o que eu posso dizer sobre a situação, porque estamos a falar de regulação, é que quando se fala da relação entre regulação e investimento, Portugal é um bom exemplo.
Portugal é um exemplo e podem correr o último relatório que a Comissão produziu, é um bom exemplo de como uma regulação que tem atenção às condições do mercado pode efetivamente, não é a única coisa, mas pode efetivamente estimular o investimento. E foi aquilo que aconteceu. Recordem-se que, apesar de não gostarem da segmentação geográfica e agora até já se está a pulverizar para a rua, eu estou a ver a Anacom a regular ali a Avenida Fontes Pereira de Melo, uma rua do Porto. A Praça da Avenida da Boa Vista, o Dragão e tal, e lá vão eles ali com o microscópio e tal, em micro-regulação com o parafuso na mão, porque a gente não gosta da geografia, mas gostávamos que a Anacom olhasse para a regulação rua a rua, no metro e tal, andasse por aí, e isto, a tempestade aumentaria bastante. A tempestade aumentaria bastante. E, portanto, nesse sentido, aquilo que aconteceu até agora, e é um exemplo disso, como eu disse, é que o investimento que a Portugal Telecom fez em fibra resulta, obviamente, das condições próprias e da análise que nós fazemos do mercado. Há aqui também uma cota-parte da forma como o regulador olhou para isto. E essa cota-parte é uma cota-parte que não pode ser deitada fora, sob o ponto de vista de se pôr em causa um investimento extremamente importante. E portanto, nesse sentido, as análises de mercado que venham a ser feitas têm, obviamente, que ter isto em linha de conta. Não podem deixar de ter isto em linha de conta. E portanto, quando nós falamos do mercado 4 e 5, e dos monopólios e dos duopólios, temos que ter em atenção como é que as infraestruturas estão distribuídas e qual é a presença das infraestruturas no mercado, e não esquecer que o que estamos a regular é mercados de serviços e não mercados de infraestruturas. Porque quando se centra muito esta coisa na fibra, está-se a esquecer a neutralidade tecnológica. E eu quero-vos dar aqui um exemplo. Quando eu olho para os países da Europa, Portugal aparece à frente como o país que tem uma maior pegada de fiber to the home, cerca de 40%. Em contrapartida, portanto, falando de alto débito, o DOCSIS 3.0 tem uma pegada de 77%, de acordo com o relatório da Comissão. Quando se olha para países que têm uma grande pegada de cabo, como é o caso da Bélgica, da Holanda, que têm cerca de 90 e tal %, aquilo que se verifica é que a percentagem de fibra nesses países é muito baixa. É muito baixa e praticamente investiram em VDSL, em Fiber to the Cabinet, e, portanto, estão ali circunscritos aqui ao subloop. Cá está uma oferta regulada que está na Oral, que é o acesso partilhado que ninguém usa. Como há outras que também são muito pouco usadas, e aqui entraria esta questão entre os benefícios e os custos da regulação antes de se tomar determinadas decisões. E, portanto, isto significa que Portugal talvez seja o único país na Europa onde, em contraposição a uma forte posição do DOCSIS 3.0 em termos de alto débito, a fibra fez o seu caminho e hoje abrange uma grande percentagem da área do país, exatamente naquelas zonas em que se considerou que havia uma regulação de light touch. A partir daqui, obviamente que a Portugal Telecom terá que tomar as suas decisões. E eu já agora, porque o professor Confraria pôs aqui duas questões que me parecem interessantes, que é: poderá concorrer com o serviço Triple Play na sua rede ADSL e durante quanto tempo? Esta é uma boa questão para o regulador responder. Para o regulador? Responder. E pelo seguinte, isto o que mostra é que, de facto, e possivelmente, existem aqui submercados. Via lá até. Via lá. Não brinquemos. Não, o que eu estou a dizer aqui é que esta questão da dualidade entre o ADSL e a rede de alto débito, que é suportada no cabo, é uma questão, da mesma maneira que nós captarmos clientes ou transferimos clientes para o cabo, a forma como isto tem impacto no mercado é, efetivamente, uma boa questão sobre a qual o regulador deve raciocinar sobre isto e ver qual é o impacto que isto tem no mercado, porque, como eu disse, podemos estar a falar da banda larga e do alto débito, podemos estar a falar de submercados. E ao falarmos de submercados, efetivamente, na banda larga e no alto débito, o mercado, o cabo terá que vir, terá que ser considerado. Eu percebo a posição da Comissão. A Comissão tem uma posição um bocado
refratária à inclusão do cabo nos mercados, porque, para já, o cabo na Europa tem penetrações diferentes e tem um certo receio de abrir aqui uma caixa de Pandora que torne a regulação difícil em termos de harmonização europeia. Mas temos que atender àquilo que se passa em cada país. E, portanto, a situação de cada país é uma situação que tem que ser levada em linha de conta. E daí, e muito bem, o regulador tem olhado para o mercado nacional como um mercado com vários flavors, enfim, que se reparte de diversas maneiras, com incidências de diversa ordem. E essa é uma característica específica do nosso país e é uma característica que tem aparecido num conjunto de documentos em termos europeus que tem apresentado Portugal como um caso único, tanto na vertente regulatória como na vertente do investimento em redes de alto débito e na banda larga. E isto é um aqui que nós não podemos pôr em causa. E quando nós falamos que vamos falar na fibra para simplificar, creio que foi o Ilídio que referiu isto, é que quando se fala na fibra para simplificar, complica-se a questão. Porque não simplifica, não sei se foste tu que falaste, foste ainda bem. E, portanto, não sei se simplifica alguma coisa, ou se complica em termos de análise do mercado e a aplicação das regras nos mercados relevantes. E já que falo de mercados relevantes, e porque... É para concluir. Tenho que concluir. 34 Então agora é como aqueles anúncios que passa aquilo no filme muito rápido. Não, é que aqueles 30 segundos é para todo o painel. Pronto. Mas já que falo dos mercados relevantes, quero dizer que, neste momento, depois da recomendação que apareceu em 2010, e a recomendação está muito longe de ter sido aplicada nos seus termos, porque não é possível aplicar. E, possivelmente, em vez de virmos a ter fiber to the premises, teremos fiber to the promise. E portanto, nunca isso existirá. A Comissão percebeu que há aqui qualquer coisa que está a mudar e, por isso mesmo, vai, neste momento, analisar, em termos de recomendação, dois aspectos importantes. E vai resumi-los numa... Uma tem a ver com o custeio do acesso. O outro tem a ver com a questão da não discriminação, o tal célebre equivalence of input, que tem outra face da moeda, que é o equivalence of output, que possivelmente será por aí que nos devemos reger. Para uma última questão, relativamente à questão do monopólio. Eu penso que é uma falsa questão. A questão do monopólio é uma falsa questão. Se olharmos para a banda larga tradicional, aí não há monopólio, é uma rede que está regulada e, portanto, não há. No caso das redes de alto débito, nós temos várias realidades. E portanto, não custa-me acreditar que tudo se resuma à fibra. Porque não é verdade. Há zonas onde, obviamente, estão outras tecnologias de alto débito e até estão sozinhas. E isso, efetivamente, deve merecer a atenção. Mas não podemos esquecer que a tecnologia está a evoluir e falou-se também aqui dos móveis e eu não me acredito que a Vodafone se vá embora, abandone o LTE e, portanto, em termos de plataformas tecnológicas, ficamos ali no gueto da fibra e com a confiança da zona e o LTE desaparece e, possivelmente, daqui a, se calhar, muito tempo, daqui a 2 anos, a realidade destas plataformas é completamente diferente. E vamos estar a falar de outra coisa. E vamos estar a falar de outros mercados relevantes, se calhar mais depressa do que nós pensamos, e vamos falar de outro tipo de análise de mercado. E isso, eu julgo que é um grande desafio, tanto para nós como para o regulador, como é que vai acompanhar toda esta evolução. Eu temo que se entre um bocado neste ciclo, que é com estas indefinições da Comissão e com as questões que se colocam em termos europeus, que andemos aqui num mar encapelado de regulação atrás da regulação e, enfim, e que vai criar aqui muita instabilidade e incerteza. Uma última coisa muito breve, Portanto, muito era breve. a penúltima anterior. Pois, agora que é em relação aos descontos na ORAC. Eu queria propor descontos nas compensações. Pode ser? Propõe-se os descontos nas compensações. Querem? Muito bem. A Cristina queria
acrescentar Queria fazer um comentário muito rápido. Eu e todos nós, creio eu, Enfim, não é? acho que já Mas estamos na altura do muito coffee rápido. break, mas não interessa. Mas se não se importam, não se importarão seguramente. Dois comentários, não. O LTE veio da Vodafone, e falarei só da Vodafone, veio para ficar e para perdurar. A Vodafone não foi por acaso o operador que mais investiu em LTE. A Vodafone investiu 146 milhões em LTE e foi seguramente para continuar a investir e a expandir a sua rede, como tem feito, quer no que toca à cobertura indoor, quer no que toca às zonas rurais e também nas capitais de distrito. Um outro ponto, passando imediatamente para um outro ponto, o professor João Confraria há pouco, entendi desta forma, corrija-me se eu estiver enganada, descartou, até pôs assim um sombreado um bocadinho mais claro, a questão do acesso nas redes de LTE. O que nós dizemos é que se há acesso às redes de nova geração móveis, por que razão é que andamos a discutir há anos e com o argumento da proteção do investimento, ao qual o regulador e a regulação dá a resposta, por que razão andamos há 4 anos a aguardar medidas de regulação e medidas de intervenção no mercado 4 e 5. Não vejo justificação. Relativamente ao repto não há resposta da Filipa, eu não vou dizer que foi um lapso porque eu estou perfeitamente convicta que fomos os primeiros. E, portanto, a Filipa, a minha querida amiga Filipa, que me perdoe, eu vou continuar, não me vou retratar, vou continuar convicta, até prova em contrário, que fui a primeira e pioneira e muitíssima defensora, interpelámos várias vezes o Governo no sentido da criação da rede passiva. Uma última nota relativamente ao Serviço Também Universal. era a penúltima anterior. Relativamente ao Serviço, é mesmo a última relativamente ao Serviço Universal. E porque todos nós queremos pôr Portugal a navegar em novas marés. Esta é a realidade. E, portanto, há que sair aqui deste Congresso com uma nota também positiva. Eu acho que é absolutamente meritório dizer, nesta sala e às pessoas que aqui estão presentes, que o lançamento do processo concursal do Serviço Universal teve 2 méritos muito importantes. O primeiro foi o facto do Governo ter, com o lançamento do processo concursal, arrancado Portugal da situação de ilegalidade e de incumprimento em que nos encontrávamos relativamente à prestação do Serviço Universal, que até à data tinha sido prestado de forma ilegal. Por outro lado, um outro mérito que foi dado pela primeira vez, ou é dado pela primeira vez ao mercado, a oportunidade de participar no Serviço Universal, ou seja, os vários agentes do mercado poderem vir a participar no Serviço Universal e, quiçá, com uma tecnologia mais eficiente e mais onerosa e que vai penalizar menos os contribuintes. Quem sabe? 2 méritos, 2 notas negativas. É pena que com este processo concursal, em que se aproveitou para sanar uma ilegalidade, se tenha determinado uma outra ilegalidade, que é os operadores no mercado estarem a ser obrigados a ouvir-se a exigir aos operadores que estão no mercado o pagamento da fatura dos custos líquidos do Serviço Universal prestados no passado, operadores esses que não tiveram qualquer oportunidade de prestar o Serviço Universal com uma tecnologia que poderia ser até mais eficiente. Última nota negativa e que é bastante atual é o facto, já referido pela Filipa, mas eu gostaria de desenvolver um bocadinho, que é verdade que houve o mérito do lançamento do processo concursal, mas a verdade é que as regras do jogo não são iguais para todos. Ou seja, o ponto de partida do operador histórico do Serviço Universal é completamente dispar do ponto de partida dos outros operadores. A Vodafone e os outros operadores também, nas variadas diligências que a nossa querida Anacom nos tem dado para nós pedirmos acesso à informação, quer seja na consulta pública do Serviço Universal, no pedido de erros e de omissões e no pedido de esclarecimentos, a Vodafone fez sentir esta desigualdade de armas no acesso à informação e tem levado, desculpem a expressão, se calhar menos deselegante, sopa. Ou seja, não temos acesso à data de hoje ao conjunto de informação que a PT tem para conseguir concorrer à igualdade de circunstâncias ao processo de concurso do Serviço Universal. Este não é o momento para se indicar o concurso, porque é uma excelente oportunidade que o Governo deu ao país, mas, quem sabe, no futuro, na fase final do processo, se efetivamente chegarmos à conclusão que a designação foi feita em violação do princípio da não discriminação, aí sim iremos pensar se indicar o processo. Muito bem, temos que ser mesmo muito rápidos, já estamos a tomar o tempo do coffee break e já agora apelo também à regulação da APDC para dar, se calhar, algum tempo adicional a este painel, já que o Estado da Nação tem 2 horas. Madalena também queria fazer um comentário. Eu ia fazer um comentário mais geral, pegando num comentário que foi feito ali, menos técnico, menos jurídico. Em 12 anos foi feito assim tanto pela concorrência, e também no comentário do Fernando Flores ali de vivemos uma crise, portanto temos Estado, vivemos uma crise económica, vivemos uma crise do setor, que é verdade e não foi dito, e vivemos uma crise de regulação em termos de atrasos de regulação, de problemas estruturais no fixo, eu já falei nas condutas, mas outro problema é os conteúdos, já lá vou.
E eu queria contextualizar isto e explicar a evolução da Cabvisão, que também mudou há pouco tempo da acionista, e, portanto, contextualizar da perspectiva da Cabvisão como é que as coisas estão a correr e acabar também em como a crise do setor ainda é mais acentuada com a sobreoneração a que os operadores têm sido sujeitos, e aí falava de 4 ou 5 coisas. Portanto, eu vou ser muito rápida e, aliás, eu acho que fui a mais rápida do painel. E, portanto, começando pela Cabvisão, todos sabemos que é uma empresa que está há quase 20 anos no mercado e que foi também inovadora. Foi a primeira a lançar produtos triple play muitos anos antes da própria PT, a lançar voz sobre IP, a introduzir determinados canais internacionais como a Fox e a MGM em Portugal. Foi a primeira a entrar no mercado nas zonas rurais, portanto, aquilo que hoje em dia tanto se fala de digital divide. A Cabvisão foi a primeira a abordar e a entrar nessas zonas tipicamente negligenciadas pelo incumbente. Só por isso, não sei se não seriam elegíveis esse tipo de empresas que tiram receitas de fora das maiores grandes cidades, se não seriam elegíveis a um benefício fiscal, já que há tanta assimetria entre o litoral e o interior, por exemplo, lança esse repto. Mas a verdade é que a Cabvisão hoje tem uma rede 100% de DOCSIS 3.0, portanto é uma rede de alta velocidade, e isto é fruto de um esforço brutal e tremendo face à escala e às receitas desta empresa. Isto é que tem que ser visto, porque, por exemplo, o ano passado, o esforço de investimento que a Cabvisão fez em termos de percentagem de receitas foi igual ao que fez a Zone, que é cerca de 8 vezes maior em termos de receitas do que a Cabvisão, ou no caso da PT, 23 vezes maior. Portanto, há aqui, quando se fala em valores de investimento, temos que ver, para começar, em termos relativos. E não sei até que ponto é que não há aqui certas empresas, como por exemplo a Cabvisão, que luta há vários anos neste mercado e que vai suceder agora com um novo acionista. Não é que não tivesse sucedido com o anterior, mas aqui vamos mais longe. Não sei até que ponto é que não há aqui umas certas PMEs do setor. Aqui lança outro repto, uma linha de apoio às PMEs do setor, porque não? Ou então até as taxas de regulação, que hoje vieram coincidentemente no jornal, a descida das taxas de regulação. Então vamos criar um escalão intermédio, porque não somos nem enormes, nem mínimos, não é? Portanto, olha, aí outra sugestão. Agora só falar no acionista. A Cabvisão, em março, mudou de acionista e, portanto, entrou o grupo Altice na estrutura acionista da Cabvisão, que é um grupo que tem operações europeias, o maior operador de cabo francês, um operador de cabo na Bélgica, Luxemburgo, Suíça e fora da Europa também Israel, Quénia, Ilhas Francesas. E, portanto, a Cabvisão agora começa a beneficiar de sinergias de custos e também de produtos inovadores, e já lançámos agora a OneBox. E a estratégia do acionista, eu agora vou ser muito rápida, tinha 2 momentos. Um primeiro momento do turnaround financeiro da empresa, porque simplesmente a empresa, com a estrutura de custos que tinha, não era sustentável. Uma fatia-leão desses custos devia-se a conteúdos. Portanto, preços inflacionados, também já lá vou. Conseguido o turnaround financeiro, equilibrado à empresa e neste momento sólida, chega ao segundo momento, que é investir em Portugal. E para investir em Portugal, que queremos investir e queremos ir mais longe e queremos entrar em mais mercados, é preciso que existam as tais condições de competitividade que permitam a operadores que não tenham a escala dos maiores, que isto é um mercado de grandes operadores, ganhar massa crítica, ganhar escala e então poder continuar a investir. E aqui falava na regulação dos conteúdos, primeiro das condutas, que não é abordado, e depois dos conteúdos, que estamos à espera de uma decisão da Autoridade da Concorrência, que é uma entidade muitíssimo competente, mas competente, atenção, mas estamos à espera há cerca de 10 anos de uma decisão. E aqui eu queria falar que a Altice... Mas não está aqui ninguém da concorrência? Não, competição são decisões que têm que ser vistas com muita calma e muito cuidado. Mas pronto, já estamos a chegar ao limite. E a verdade é que o Grupo Altice, como é sabido, o programa de redução de custos que teve que fazer, que foi muito difícil, foi muito penoso a nível pessoal, mas também a nível de fornecedores, envolveu uma renegociação transversal de todos os fornecedores de conteúdos. E a verdade é que, em termos internacionais, por exemplo, apesar das dificuldades, conseguiu chegar a soluções com fornecedores de canais internacionais. Em Portugal, essa renegociação não foi conseguida. Não temos aqui ninguém da Autoridade da Concorrência para fazer última nota. Portanto, neste contexto que acabei de descrever e nestas dificuldades de condições de concorrência, deparamos-nos com uma carga financeira, como dizia a Filipa, com uma multiplicação de taxas e de encargos, nomeadamente o financiamento do Serviço Universal para o período anterior ao concurso, em relação a uma entidade que foi ilegalmente designada, nomeadamente a lei do cinema, que é discriminatória e que põe os operadores a contribuir para também 2012, enquanto os outros players para 2013. E, nomeadamente, último ponto, os valores que pagamos a título de direitos de autor. Por favor, a última nota que... Ok, 4 pontos muito rápidos.
Francisco, Não percebi o que é que Francisco, uma última, muito rápido mesmo. Sim, quatro frases, quatro frases. A primeira? Vou até retirar aqui uma. Porque eram 5, portanto agora são 4 mesmo. Portanto, em relação ao tema aqui só dos conteúdos, provavelmente, para a generalidade dos conteúdos, a Zone, paradoxalmente, se calhar compra mais caro do que alguns dos operadores presentes em Portugal. Precisamente pelo footprint geográfico que os nossos concorrentes têm. Primeira frase, segunda frase. Segunda frase. O cabo é o motor da concorrência. E, portanto, é importante recordar que, para além do ADSL, existe também a rede satélite, o DTH, e existe a terceira geração e a quarta geração dos móveis. E que não só a PT tem, mas há mais operadores que têm. Terceira frase. Sobre o serviço universal, só para complementar e estou 100% de acordo com aquilo que já foi dito. Nós tínhamos aqui uma visão um bocadinho diferente, porque achávamos e achamos que, dadas as características de Portugal, não haveria necessidade de designar um prestador de serviço universal. As redes que temos em Portugal, são 4 redes que cobrem genericamente todo o país, são suficientes a priori para prestar o serviço de forma natural. E, portanto, à semelhança do que acontece em vários países, como a Alemanha, a Suécia, o Luxemburgo, salvo erro, em que não há um prestador designado e, portanto, o mercado encarrega-se de prestar o serviço. As características das nossas redes, a abrangência geográfica, justificariam essa abordagem. Acrescida do facto de, a quando do leilão da quarta geração, terem sido impostas obrigações de cobertura adicional para mais 480 freguesias em Portugal. Portugal tem cerca de 4.500 freguesias, portanto estamos a falar de um aumento significativo de cobertura, a menos que essas freguesias que os operadores vão escolher sejam aquelas que vão acabar agora. Então isso pode ser já um problema. Pronto, o último ponto é só mesmo uma piada. A primeira operadora a fazer uma rede de fibra em Portugal foi a TVTel, que a Zone entretanto comprou. Não está cá para se defender, mas esta é a realidade dos fatos. Eu acho que no baú ainda existe uma ONU em Oeiras. Certo, é verdade. O Seguinho que estava... Eu queria só dizer, para esta questão do Serviço Universal, não vou pronunciar sobre isto, há um concurso em curso. Nós pronunciámos em devido tempo sobre o modelo de concurso, mas nós somos efetivamente e legitimamente prestador de Serviço Universal desde 95, temos um contrato de concessão com o Estado, temos cumprido o Serviço Universal, as regras estão definidas e serão cumpridas. Há até uma lei, neste momento há o concurso, e, portanto, esta questão de dizer vocês podem não querer pagar e estão no seu direito, eu também não quero. Mas a verdade é que nós temos legitimidade, temos um contrato com o Estado e esse contrato remonta muito para trás, possivelmente nessa altura talvez conseguissem prestar com os móveis e com o cabo e tudo, mas acho que era um bocado difícil e era outra coisa. Mas, portanto, que isto fique muito claro. Queria fazer uma sugestão para o painel do ano que vem. É lá. Queria fazer uma sugestão. É que a Filipe e a Cristina nos dissessem quem é que disse primeiro que queria ter... Que é uma coisa que já vem do ano passado. Se calhar podemos propor ao regulador que faça um estudo independente sobre isso. Sobre o assunto. Filipa, rapidamente. Muito bem. 3 ou 4 frases também, vou tentar ser sucinta. O contrato de concessão é nulo, lamento, Fernando, mas é verdade. Em relação ao motor da concorrência, Já foi transitado a julgado. em relação ao motor de concorrência, a Ótimos é que é o motor de concorrência no mercado de telecomunicações em Portugal, todos sabem, é reconhecido. Em relação à fibra, eu admito, Cristina, que alguém da tua casa tenha ido dizer que fazia sentido haver uma rede partilhada, mas o primeiro a meter a mãozinha na fibra, a pôr o dinheirinho e a dizer que abria, fomos nós. É por isso que isto falhou. Foi exatamente por isso que isto falhou. Última nota. Regulem a fibra e revejam o mercado 4 e 5 regulador, por favor. É muito importante que atendam aos argumentos que foram postos em cima da mesa, porque, caso contrário, sim, nós vamos ter um duopólio e não, eu não quero micro-segmentação. Eu quero a abolição da segmentação geográfica, ponto. Mas com a rolazinha isso vai. E vou passar aqui a palavra. Para concluirmos. Rápidos também. Mas vou tentar que sejam poucas. Uma em relação ao Serviço Universal, eu registro com agrado que há uma opção de não pagar. Portanto, muito bem.
Em relação ao mercado 4, concretamente à questão da fibra. Eu referi a fibra e explicitamente simplifiquei, porque eu acho que estamos a falar objetivamente de uma questão muito simples. E continuo a achar que a recomendação da Comissão de setembro de 2010 continua mais atual do que nunca, e o perigo da sua desatualização é que o passar do tempo vai levando a que se constituam situações de facto que são depois difíceis de reverter. E aqui falando não apenas em nome da ONI, mas em termos do país, julgo que num ambiente de economia deprimida, cada vez mais faz sentido partilhar infraestruturas e não criar, digamos, linhas de investimento artificialmente úteis, porque na prática é investimento não produtivo se todos nós formos fazer a mesma coisa nos mesmos sítios. Muito bem. Muito obrigada a todos. Cada vez mais, ano após ano, admiro mais o papel do regulador, porque não é fácil, de facto, regular-vos a todos vocês. E lembro que houve muitas perguntas que ficaram por responder, nomeadamente acesso móvel. Nomeadamente o acesso móvel, ninguém me respondeu à pergunta quando é que a Vodafone, a Ótimos e a PT vão dar acesso móvel a quem não tem móveis no âmbito do concurso do leilão. Para terminar, o professor... É só perguntar se a Vodafone, a TMN e a Ótimos estão dispostas a dar acesso, não nas condições do regulamento do concurso, mas nas condições da diretiva de acesso. Sr. Professor, a Vodafone foi pioneira, a Vodafone... Não. A questão é se estão dispostos a dar acesso nas condições que estão estabelecidas na diretiva de acesso, em termos, nomeadamente, de orientação dos preços para os custos e de não discriminação, etc. Nós entendemos que os modelos de remuneração fixados nos contratos... Não estou a dizer que desejo isso, está a ver? Não. Mas estou só a perguntar, porque você está a dizer que já dão acesso, se calhar já dão acesso até com preços orientados para os custos e não sei o quê. Nós temos um contrato de Para os acesso. custos incrementais Nós de longo temos dois prazo. contratos de MVNO, um celebrado aqui com a Que com a noutros Zona, anos já foi e criticado. o enfim. segundo contrato que foi celebrado com a LEC. Portanto, a Nós Vodafone temos tem seguido, dois seguido contratos. atentamente a evolução da cota de mercado da zona. Pronto. E nós, muito bem. Mas a verdade é que o contrato foi fechado. E a verdade é que existem dois operadores. Não disse que não. Estou só a dizer que seguimos atentamente a evolução da cota de As mercado da cotas de zona. mercado têm a ver com a política comercial dos operadores. Com certeza. Não, Agora que isto estava a ficar bom, não é? Não, e a Nós até, por acaso, eu acho que ainda não estava na ANACOM, mas estava com uma quando certa foi a expectativa liberalização? quanto ao que a Zona ia fazer no preço das chamadas interredes. Mas isto é um assunto para outro. Isso dava... Almoçamos. Fica combinado. Muito bem, muito obrigada a todos por terem ficado no Coffee Break para mais este painel. Lamento o caos e a tempestade, se calhar, destas conversas, e ficou muito para dizer, obviamente. Obrigada a todos, boa tarde. É tempo de fazermos uma pausa. A APDC convida os senhores congressistas para o Coffee Break.